Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a teologia pode colaborar na reflexão e na defesa dos animais não humanos, no direito dos animais não humanos? Você já pensou sobre isso? Isso foi tema de pesquisa no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Eu estou aqui com o nosso convidado, Helder Maioli Alvarenga. Muito bem-vindo ao Religare, Helder. Olá, Flávio, um abraço e obrigado pelo espaço, aos que nos assistem também. É um prazer sempre grande poder compartilhar. Será muito boa essa nossa conversa de hoje. E você já está seguindo a nossa página, nosso canal no YouTube? Inscreva-se no canal, marque no sino para ser sempre avisado de um novo programa. E aproveite, compartilhe o Religare nas suas redes sociais. Helder, eu gostaria de começar a conversa com você falando sobre como que a hermenêutica ajudou você a fazer essa leitura, né? Você foi pesquisando no texto bíblico e também pesquisando na teologia já a presença, né, desses sujeitos, os animais não humanos, né, no texto bíblico e na teologia. Como é que você fez esse trabalho? Conta para nós. Então, quando eu tive contato com o tema dos direitos dos animais não humanos e a sua relação com a teologia, foi preciso que a gente situasse o contexto da reflexão teológica e de que maneira seria capaz ela se interpretar e se reinterpretar para assumir essa reflexão dentro do cristianismo, né? Então, por parte das denominações cristãs e de teólogos, havia um certo preconceito com a reflexão dos direitos dos animais por ser algo considerado esotérico ou animista, né? E por parte de quem defendia os direitos dos animais não humanos, da reflexão que se tinha, havia uma ideia de que o cristianismo foi a reflexão cristã foi uma das bases para o antropocentrismo, né? Ou seja, para a ideia da exclusão dos animais, para a centralidade no ser humano. Então, na teologia, a gente precisou, para fazer a pesquisa, interpretar esse novo momento, principalmente a partir do século XX, que a teologia começa um diálogo mais profundo com as diversas temáticas que vão emergindo na sociedade e no mundo, né? Então, a hermenêutica contribui, porque justamente há uma virada hermenêutica na teologia, em que ela, a partir da tradição cristã, das diversas áreas da teologia, ela começa um diálogo com pautas, por exemplo, ecológica, feminista, uma teologia negra, e aí também o tema dos animais não humanos. Sim, foi aí que você então trilhou esse caminho. Você falou de antropocentrismo, né? Mas quando a gente fala desse tema, aparece também um outro termo que é o especismo. O que você pode nos ajudar a compreender, né, desses termos para a gente falar em defesa, né, dos animais não humanos e em direitos dos animais não humanos? O antropocentrismo, ele é a ideia do ser humano no centro, né? E de tudo em função do ser humano. Então você, por exemplo, pensa que a evolução do mundo em 15 bilhões de anos, por exemplo, está centrado até o surgimento do ser humano e como se toda essa evolução estivesse em função dessa espécie humana. E aí, o antropocentrismo, ele se vincula à ideia de especismo, porque o especismo é justamente a ideia de que há uma espécie que está no centro e que, por isso, ela pode utilizar das demais espécies como ela entende, como ela bem entenda, né? Como ela queira. Então, quem tornou esse conceito mais claro foi o Peter Singer, né? Que no livro Libertação Animal, o conceito não é dele, mas foi ele quem popularizou. Quando ele aborda na questão moral o chamado princípio de consideração de interesses, ou seja, o que faz com que nós construamos o mundo, ou com que nós construamos o pensamento moral, é a ideia do não sofrimento, ou seja, da busca do não sofrimento, né? O sofrimento menor possível. E ele coloca, se os interesses humanos brotam da ideia de que é possível reduzir o sofrimento ou de não sofrer, esse é o interesse comum das demais espécies também. Então, os interesses dessas espécies deveriam ser levados em consideração também.
E aí, a partir do momento em que o ser humano considera somente a busca do não sofrimento para si e nega isso às outras espécies, é o que ele chamaria então de especismo, a crença de que a nossa Sim. espécie estaria no centro, né? Agora, eu gostei muito quando eu li no seu trabalho você falar de antropologia como animalogia, é isso? Será que eu falei É, certo? isso. Isso daí, quando eu estava pesquisando, eu tinha lido alguns textos falando sobre a exceção humana, a centralidade humana, e aí, quando a gente vai pesquisando os diversos discursos antropológicos, eles estão todos marcados pela separação rígida entre nós humanos e os animais. Tanto é que aqui a gente usa o conceito animais não humanos, tem gente que escuta e já fica bem assim, ué, por que falar animais não humanos e não só animais, né? Por quê? Porque justamente o próprio discurso construído em torno de nós e os demais animais está marcado por uma separação. E aí, isso foi um dado interessante na pesquisa, porque quando a gente aborda a questão dos animais, automaticamente a gente é levado, aliás, muitas pessoas são levadas automaticamente para o discurso sobre o se alimentar do animal ou não. Mas a questão animal, ela é muito mais ampla. Então, por exemplo, nos textos, e aí para mim isso era importante, porque eu estava pesquisando uma matriz religiosa, nos textos das tradições religiosas, há fábulas em que o ser humano conversa com o animal e que o animal revela ao ser humano quem ele é. Há diversas construções metafóricas na literatura, seja religiosa ou não, sobre a nossa relação com o animal. Aí, no meu trabalho, eu citei a música do Alceu Valença, né, que fala do olhar gateado, do cachorro vadio, e os diversos ditos populares que a gente usa utilizando os animais, que diz do ser humano. E aí, eu trago essa reflexão, relembro no início do trabalho essa reflexão, que o ser humano, ele também é um animal. E conhecer essa dimensão da animalidade, ou seja, do nosso ser animal, é também um importante passo para entender quem é o próprio ser humano. Então, a questão animal, no fundo, é uma questão humana também, né? De entendimento de quem é o ser humano. Sim. Você fez um trabalho, você acabou de comentar sobre isso, né? A partir de uma tradição específica, né? Você pesquisou a partir da teologia cristã e trabalhou com os textos dessa tradição. Mas como é que, falando assim de maneira um pouco mais ampla, né? As religiões, elas contribuíram para a formação dessa cultura antropocêntrica e especista? Se você quiser falar especificamente sobre o que o cristianismo fez para fomentar essa cultura, né? O cristianismo, uma das teologias centrais para entender a teologia cristã é a chamada teologia da criação. Dentro desse tratado da criação, se aborda a questão do Deus criador, a fé no Deus criador e o lugar do ser humano dentro da criação, do contexto da criação. E aí, a teologia cristã, na leitura que ela fez do Gênesis, ela centrou no sexto dia da criação. O sexto dia da criação é a criação do ser humano, uma das obras de Deus, e é colocado no capítulo 1 do Gênesis a ideia de que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Sobre essa característica colocada sobre o ser humano, o discurso teológico, de alguma maneira, ele se construiu separando o ser humano das demais criaturas, e uma palavrinha colocada no Gênesis, traduzida para a nossa língua como dominai todas as criaturas, deu a ideia de que todas as demais criaturas estariam ao serviço do ser humano. E o dominar como um subjugar mesmo, e de uma ideia de uma espécie que pode fazer com as outras aquilo que ele bem entenda. Então, há um estudo chamado O Homem e o Mundo Natural, que ele aborda justamente como que o discurso teológico, lá no início da modernidade, popularizou essa ideia que na filosofia também foi se construindo, né? Então você pega o Descartes, que falava do animal-máquina, você pega o Francis Bacon, que era outro filósofo, que falava que você tinha que fazer a natureza sofrer o máximo possível para você conhecer as entranhas dela, e no discurso teológico,
estava construindo a ideia de que o ser humano estava autorizado a isso, por quê? Porque ele era um ser em imagem de Deus, e aí todas as características humanas, o próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a ideia de racionalidade, a ideia de linguagem, tudo isso eram elementos que comprovavam essa ideia do ser humano como imagem de Deus, e de que o ser humano poderia utilizar ao seu bel prazer das demais criaturas, sem nenhuma restrição, né? Então, o discurso teológico, seja a nível conceitual, lógico, seja na pastoral, ou seja, pastoral, aquela linguagem popular que os pregadores enfatizavam, ele ajudou a sustentar essa ideia do ser humano como centro e como dominador de tudo, né? Sim, então a modernidade é, deu uma contribuição aí importante, né, para que a teologia ajudasse a fomentar esse princípio antropocêntrico, né, e especista. No campo da nossa área de estudo, as ciências da religião, há vários estudos sobre diversos aspectos que mostram como que a modernidade tem bases lá no cristianismo, né? Como que falava da teologia secularizada, o Carl Schmitt, né? E eu, assim, a partir da minha pesquisa, penso que essa relação do ser humano com os animais, que no texto bíblico a gente não pode chamar de antropocêntrico, porque a visão bíblica é teocêntrica, né? Mas na leitura que foi feita dele por Agostinho, Tomás de Aquino, essa leitura contribuiu também para essa face da modernidade do antropocentrismo, a partir da teologia. Bom, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Nós já temos muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu converso no Religare de hoje com Helder Maioli Alvarenga. Ele fez um trabalho, seu mestrado foi sobre a defesa do direito dos animais e o papel da teologia nesse processo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre como a teologia contribui para a defesa dos direitos dos animais não humanos. O nosso convidado é Helder Maioli Alvarenga. Ele concluiu seu mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas, é pesquisador sobre essa temática. Helder, que autores, autoras, né, podem ajudar nossos telespectadores, nossas telespectadoras a se aprofundar nessa questão? Quem que te ajudou também a montar essa reflexão no seu trabalho? Então, na teologia, sobre a questão do paradigma ecológico, dois teólogos, um latino-americano e brasileiro e outro alemão, começaram um trabalho numa perspectiva mais ecológica, sem abordar diretamente a questão dos animais, que foi o Multmann, Jung Multmann, e o Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff, a partir de 93, ele começa a refletir sobre ecologia, e aí ele aborda justamente essa questão do antropocentrismo. A questão estritamente animal, tem dois teólogos, um anglicano e um católico, do cristianismo católico. Paulo de Benedetto, que é um italiano, ele tem um livrinho pequeno chamado Teologia dos Animais, uma entrevista, né, com ele. E o Andrew Lindsay, esse é um anglicano, ele tem um trabalho mais bem elaborado, aqui em espanhol tem Os Animais na Teologia, mas tem uma vasta obra, porque ele faz um diálogo grande com outros autores da filosofia, a partir do cristianismo, no caso dele. E no Brasil, o Frei Zambieri e o Suzin lançaram um livro A Ética dos Outros, por uma teologia da libertação animal. Esse é o trabalho em língua portuguesa, e lançado aqui no Brasil faz 4 anos, é o trabalho que é mais bem elaborado, né? Porque a teologia animal é uma teologia que está iniciando mesmo, assim, dando seus primeiros passos, né? Esses que eu citei por último, eles tratam não só o antropocentrismo, como a questão do especismo, a questão do animal propriamente dito. Sim. E veja, né, você falou agora teologia animal. Você fala também em teologia da libertação animal. Como seria essa teologia? Como é essa teologia? Você falou que já existem escritos, né,
aí no campo acadêmico, como é fazer uma teologia animal? E uma teologia da libertação animal, como você coloca no seu trabalho? Conceitualmente, quando a gente entra na academia com outros teólogos e fala desse conceito, o conceito teologia animal não é muito aceito. Um dia eu estava num grupo de pesquisa e o teólogo falou, olha, animal não faz teologia, quem faz teologia é ser humano. Então, aqui na América Latina, até pela questão da teologia da libertação, que, pegando, por exemplo, uma categoria de análise do Leonardo Boff, que fala dos oprimidos, né, os opressores, os oprimidos, e a teologia como um serviço à libertação, então se associou o termo libertação à questão animal, porque também os animais refletem uma face da opressão a partir do paradigma moderno que emergiu, o antropocêntrico. Então, mas o Andrew Lindsay, esse autor que eu falei, ele é o primeiro catedrático na Universidade de Oxford, de uma cátedra chamada Teologia Animal, e assim ele intitula porque a teologia é pensada a partir dos animais. E como que seria, então, a questão da teologia em relação à reflexão animal? O Andrew Lindsay, ele fala que é preciso reinterpretar as categorias tradicionais da teologia em função dos animais. Então, ele começa, é importante pegar primeiro essa ideia de criação, de teologia da criação, e perceber que o centro da criação não é o ser humano. O centro da criação é Deus e a sua relação com todas as criaturas, que é o sábado. O sábado é um dia de festa, de celebração de Deus com as demais criaturas. E aí, dentro desse contexto, esse dominai precisa ser lido com outro relato da criação que está na Sagrada Escritura, o Gênesis 2, do ser humano como aquele que é o guardião do jardim, e não que vai destruir o jardim. Então, ele é uma espécie servidora. Então, na antropologia teológica, que é uma outra área da teologia, refletir o ser humano não como aquele ser que, sendo ele distinto dos demais, a teologia não vai negar a distinção do ser humano, mas essa distinção não colocada como uma superioridade que oprime e que destrua o outro, mas como aquela espécie que, dentro do contexto da criação como um todo, está a serviço do outro. E aí, a própria ideia também de salvação, esses teólogos, eles vão apontar que é preciso pensar uma redenção, ou o que seria a salvação, para além do âmbito somente humano. Ou seja, toda a criação encontra o seu sentido na teologia a partir do mistério de Jesus Cristo. Então é preciso ampliar. E aí, quando fala toda a criação, também os animais. E uma coisa assim que é bem sutil, mas que é interessante, é que a ideia de sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo dentro da teologia, ele implica a superação de todos os outros sacrifícios animais. Ainda que seja uma mentalidade que venha sendo construída, né, já nos profetas, e que chega na superação de sacrifício, os animais também são beneficiados por essa redenção, no sentido de que não serão mais sacrificados. Então, há vários elementos aí, seja na teologia bíblica, dentro da história da teologia, que colocam os animais em lugares que podem ser relidos pela teologia hoje e contribui para que a teologia possa assumir essa reflexão no seu interior. Bom, aí certamente essa questão do sacrifício animal, né, é uma conversa que vai muito longe, né? Quando a gente parte para o diálogo também com outras tradições religiosas, certamente há outras contribuições, né? Outras maneiras de perceber também essa questão. Bem, você percebe assim uma mudança no modo de relacionamento dos animais humanos com os animais não humanos na atualidade? Você acha que está crescendo essa consciência, uma posição diferenciada em relação a essa relação? As pautas em torno dos direitos dos animais, elas ganharam notoriedade ainda maior durante os últimos anos. No Brasil, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o número de pessoas que se declaram vegetarianos no último censo foi de 14%, na última pesquisa que houve. Então, há um crescimento de pessoas que aderem ao vegetarianismo ou ao veganismo, né? O veganismo é aquela pessoa que não utiliza nada de origem animal, nem roupa, é uma postura de vida, né? O vegetariano é aquele que está relacionado a uma dieta, né?
baseadas em vegetais. Então, há um crescimento desse grupo de pessoas. Nas redes sociais, a ideia da defesa dos direitos dos animais, inclusive, eu percebi até nessa última campanha eleitoral que estamos passando agora em 2020, muitos candidatos a vereador que colocam no seu panfletinho a defesa dos animais. Eu já guardei 4 aqui em casa, eu estou guardando para poder depois ter até como objeto de pesquisa, que até então é algo novo para a nossa realidade do Brasil. Por exemplo, a Holanda tem um partido pelos animais, um partido político a partir da causa dos animais, né? Então, há um crescimento. Agora, olhando para o cristianismo, que foi a pesquisa, ainda, pelo menos no Brasil, eu nunca ouvi falar de um grupo de cristãos, por exemplo, vegetarianos. Tem pessoas que pesquisam o fenômeno, inclusive no nosso programa, há outro pesquisador, conheço um do sul do Brasil, os 2 freis que citei, mas ainda não tem. Nos Estados Unidos, há o grupo de cristãos pelos direitos dos animais, e na Itália, a Associação de Católicos Vegetarianos, que, se não me engano, inclusive um dos cardeais fazem parte desse grupo, e que patrocinam pesquisas, né, e estudos acerca. Sim, desse tema. Bem, eu vi no seu trabalho que você, inclusive, busca testemunhos, né, documentos atuais do magistério da Igreja Católica, também referências, né, de pessoas reconhecidas pela sua santidade, como, por exemplo, o testemunho de Francisco de Assis, né? Eu queria terminar o programa falando sobre isso, né? O magistério atual da Igreja Católica, ele também está se dando conta dessa temática? E que exemplos nós temos na trajetória do cristianismo de defesa dos direitos dos animais? Explicitamente, eu vou usar a categoria explícito e implícito. Explicitamente, não é uma temática ainda abordada diretamente, né? Então, se você pegar lá o Laudato Si, ou até agora a Fratelli Tutti, elas não abordam diretamente a questão animal. Mas o Francisco, por exemplo, na Laudato Si, o Papa Francisco, né, quando ele aborda a questão das migrações, ele aborda que a questão ecológica e social, além das migrações humanas, da crise dos refugiados, ele fala da crise das migrações das aves, dos animais. Então, de alguma, implicitamente, né, indiretamente, ele aponta a questão ecológica a partir dos problemas dos animais também. E o Francisco de Assis, ele é um paradigma? O exemplo de Francisco de Assis, ele se torna interessante, porque num contexto de Idade Média, em que o pensamento de Agostinho, e no campo teológico, Agostinho e Tomás de Aquino foram os grandes baluartes que a gente cita, o Francisco ele vem com uma outra perspectiva que não é tanto racional, de uma teologia racionalizada, né, como a de Tomás de Aquino, mas a partir de uma prática, de um relacionamento diferenciado com as demais criaturas. Então, além dessa ideia da fraternidade universal, das criaturas relacionadas entre si com o Criador, em Francisco de Assis há alguns elementos na própria regra franciscana, como, por exemplo, a regra de não possuir animais, dos frades não poderem possuir animais, a proibição de andar de cavalo pelos frades. Aí, é claro que o cavalo, na época, era sinal de nobreza também, né? Então tem essa outra perspectiva, mas que indiretamente também está a questão animal colocada. Então, Francisco, ele funda ou ao menos os leitores de Francisco, os que interpretaram a vida de Francisco, funda uma tradição que é diferente daquela teológica da separação do ser humano com as demais criaturas. Excelente. Helder, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare, né, e pelo tema que você trabalha. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer poder partilhar a pesquisa. Ótimo. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades e cursos, acesse a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião.